A Motorola acabou de lançar o Moto G77 e olhando a ficha técnica dele parece trazer exatamente o que a gente queria, né? Uma tela AMOLED de 1.5K com 120 Hz, brilho absurdo de 5000 nits e câmera de 108 megapixels. Isso tudo em teoria é aquele tipo de upgrade que deveria deixar a linha Moto G ainda melhor. Mas tem uma coisa muito estranha que aconteceu quando eu vi essa ficha técnica. Enquanto algumas partes obviamente evoluíram, principalmente a tela, né? Outras decisões da Motorola simplesmente não fizeram sentido algum. Tem recurso que existia no modelo antecessor e simplesmente aqui desapareceu. E aí que surge a pergunta, o Moto G77 evoluiu ou por incrível que pareça ele regrediu? Bora tirar da caixa. Lembrando que esse aqui é um vídeo de unboxing e primeiras impressões. Eu vi vocês curtindo muito esse tipo de formato e decidi trazer mais por aqui. Mas calma que vai ter review logo bem aí. A embalagem segue o padrão da Motorola, robusta e bem acabada. Ao abrir o celular logo aparece de cara, seguindo pela caixa com os manuais e chave para o slot de chip. Completa o kit ainda com um carregador de 33 watts e o cabo USB-A para USB-C. É isso, celular, cabo e carregador, sem surpresas por aqui. Mas logo ao ligar, o que me chamou a atenção foi a tela. A gente tem aqui um painel AMOLED com resolução 1.5K, 120 Hz e brilho de 5000 nits. É loucura pensar que a gente está chegando em números tão impressionantes de luminosidade que lembramos que há 2 anos atrás esses valores eram 5 vezes menor, né? E ainda muito menos para essa faixa de preço. Vale lembrar que eu cheguei a criticar o ponto da tela, né, no Moto G75 porque era um painel IPS e acabava limitando o potencial do aparelho. Aqui, sem dúvidas, a tela é um dos grandes pontos fortes. Mas nem tudo são flores, né? Eu também notei um ponto que normalmente eu costumo elogiar nos aparelhos da marca, e é a construção. Dessa vez ela parece ter um acabamento muito mais barato do que realmente é. O smartphone é feito inteiramente em plástico na parte de trás e com esse material aqui que imita couro. A sensação de ter ele em mãos é frágil. E outro ponto que me chamou a atenção aqui é essas bordas frontais, que apesar de terem diminuído em relação ao G75 por conta da tela OLED, ainda são bem grandes. Tudo bem, a proposta desse modelo aqui é justamente ser um aparelho para comprar baratinho, né? E nesse sentido algumas concessões se fazem necessárias. Mas existe uma decisão da Motorola que me deixou até mesmo confuso. Por que eles removeram a proteção IP68 que havia no G75 para tornar ela apenas IP64, aquela que só é resistente a respingos? Sério mesmo, e eu não consegui entender o motivo. Sinceramente falando. Olha a ficha técnica do Moto G56, por exemplo. Ele possui proteção até contra jatos de água de alta pressão. Então aqui fica a pergunta, por que cargas d'água o G77 acabou recebendo uma proteção inferior? Bem, eu gosto de comparar para você ter noção real do que melhorou e o que piorou. E o processador do G77 é um Dimensity 6400 ou 6400. O G75 ele vinha com o Snapdragon 6 Gen 3 e o G56 ele tem um Dimensity 7060. Os três contam com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno. Eu rodei o AnTuTu 3 vezes e a pontuação da terceira rodada foi de 598 mil pontos. Para comparar, o G77 fez 541 e o G56 478. Números que mostraram um pouquinho de evolução, mas precisam ser avaliados no uso real. E falando em uso real, eu também fui para os jogos. Eu comecei a testar ele pelo Asphalt, que é um jogo de corrida que a gente sempre testa por aqui e geralmente todos os celulares conseguem rodar bem. O G77 pegou 60 frames com 99% de estabilidade, jogando com os gráficos no modo desempenho. Depois eu instalei o Genshin Impact e já na compilação dos shaders dá para ver que ele ia ser pesado e demorou muito. Mas jogando mesmo, na zona inicial ele fez 29 frames com 97% de estabilidade com os gráficos no mínimo. É jogável com essa configuração, né? Eu ainda vou testar outros 10 jogos e refazer todo ele comparando com algum aparelho. Aliás, se você quer ver algum concorrente nos jogos, coloca aí nos comentários que a gente ainda vai fazer esse vídeo, tá bom? A Motorola colocou aqui 2 sensores na parte de trás das câmeras, apesar de ter essa aparência com 4, né? A câmera principal tem 108, tem uma outra wide com 8 e também temos um flash e mais um espaço que deve ser aquele sensor de cintilação. Segundo o próprio site da Motorola, a câmera principal entrega zoom digital de 3 vezes sem perdas. Mas eu vou deixar aqui alguns exemplos para você julgar por conta própria. Todo o perfil de imagem que eu pude notar tem cores próximas à realidade, algo que me chamou a atenção logo de cara. E o motivo é que nos modelos passados eu sempre vi as fotos com contraste e cores mais vivas. Agora parece que está mais acertado porque eu estou enxergando. As fotos noturnas que eu não me agradei muito, especialmente nas selfies.
Quando há pouca luz, está difícil de fazer ele conseguir focar direito, mas é uma limitação comum em smartphones nessa faixa de preço. Quando há boa luz, ele sim consegue melhorar e focar a foto e fazer uma imagem bem melhor. Ainda sobre fotos noturnas, há bastante pós-processamento. Veja essa foto como ela se transformou aí utilizando o modo Night Vision. É uma imagem totalmente escura, eu sei, mas não é o que eu estava vendo, apesar de até achar que a foto ficou bonita depois de pós-processada. Agora eu deixo algumas selfies também para você ver e, ao meu ver, estão bem parecido com as fotos do Moto G75, apesar de agora a gente contar com 32 megapixels ao invés de 16. Essa câmera aqui consegue também fazer vídeos em 2K a 30 frames, confere aí o vídeo. E como eu gosto de testar, estou testando aqui 8 megapixels gravando em 2K com a câmera ultra wide. Exatamente, é muito bom ver que todos os sensores conseguem gravar pelo menos em 2K, né? Não apenas um lá faz 2K e o outro faz Full HD. Vamos ver isso. E o mais louco é que a Motorola colocou a câmera para gravar em 1440p, ou o famoso 2K. Não foi para 4, mas também não ficou no Full HD. Mas só a 30 frames. Se quiser 60 frames, Full HD. A bateria dele tem 5.200 mAh, ela aumentou 200 em relação ao G75. Parece pouco, mas vale lembrar que o brilho da tela saltou de 1.000 para 5.000 nits. A tela é um dos pontos principais, né, de consumo de energia. Então, se esse aumento aqui foi suficiente para compensar, só o teste de bateria vai dizer isso quando a gente lançar o review completinho. E o carregador que vem na caixa é de 33 watts, você já viu, né? O site da Motorola diz que carrega 33 watts, eu realmente vou acreditar, apesar de algumas fichas técnicas mostrarem que ele só tem potência de 30 watts. Na parte de conectividade, ele não decepcionou. Tem 5G, NFC para pagamentos por aproximação, Bluetooth 5.4, ou seja, no papel está bem equipado para o que você utiliza aí no dia a dia. Ah, e foi removida a entrada para fones de ouvido que existia no Moto G75. Além disso, os alto-falantes ainda são estéreo com a parceria com a Dolby Atmos, o que é um ponto importante, né, para essa faixa de preço aqui. E ele aceita cartão microSD para expansão de memória, apesar de eu achar 256 suficientes hoje no dia a dia. O leitor digital é sobre a tela, o que em tese é uma evolução em relação ao sensor lateral da Motorola, que costuma colocar nessa faixa de preço, né? Mas na prática eu achei um pouquinho complicado, aqui está posicionado numa parte muito embaixo da tela, onde fica desconfortável de utilizar. Na hora que você está segurando o celular, tem que puxar o dedo muito para baixo. Você vai precisar ajustar a mão aí para alcançar. É um detalhe que passa batido na ficha técnica, mas no meu uso diário aqui que eu fiz, deu um pouquinho de trabalho toda hora. Eu preciso pelo menos 2 mãos para ficar acessando essa parte da impressão digital, que é aqui embaixo. O G77 sai de fábrica com Android 16 sob a interface Hello UX da Motorola por cima, né? Para quem não conhece essa Hello UI aí, ela é bem leve, não enche o aparelho de bloatware e mantém uma experiência muito próxima ao que a gente chama de Android puro. Algo que eu sempre elogiei na Motorola. E a marca garante 3 anos de atualização para esse modelo, o que também é um ponto positivo. Tem muita coisa ainda para eu testar e me parece que a Motorola fez algumas concessões não muito inteligentes nesse aparelho. Talvez para não tornar ele muito mais caro do que era, né? Mas realmente me parece que o smartphone regrediu, sabe? Algo que sinceramente não faz sentido na minha cabeça. Esse celular aqui, se fosse manter o processador antigo ou talvez um leve upgrade, manter a proteção que tinha contra a água, seria muito difícil de bater, especialmente com essa tela muito boa que tem aqui por dentro. E por falar em bater, ele chegou aqui no Brasil com um custo de R$ 2.499. Já pode ser comprado por menos de 2. Não farei julgamentos ainda sobre em relação aos valores, mas eu quero deixar isso para o review completo, tá? Mas nesse momento me parece caro. E é isso, pessoal. Em breve eu vou soltar o vídeo Roda Liso lá no canal Roda Liso dele e também um review completo. Então, quem quer ver ele comparado com outros smartphones no quesito geral, comenta aí embaixo que a gente vai fazer esses 2 vídeos ainda por aqui. Grande abraço e até lá.